Salmo 127, verso 1, diz a palavra de Deus que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Uma palavra que eu aprendo muito, porque o Senhor está dizendo, se Ele não tiver em primeiro lugar no seu projeto, na sua vida, no seu casamento, na sua trajetória de vida, no seu trabalho, em qualquer área da sua vida, Ele está falando que é em vão. Não adianta você trabalhar, não adianta você fazer, porque vai ser em vão, né? E meditando nessa palavra, nós podemos observar que no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo 24, o Senhor Jesus, ele conta a parábola de dois homens que edificaram uma obra, fizeram uma obra. Diz que um edificou a sua obra, a sua casa sobre a rocha, e o outro edificou a sua casa sobre a areia. E ele continua falando que teve um certo dia que veio a tempestade, veio a chuva, veio a enxurrada e combateu contra aquela obra, aquela casa que foi edificada sobre a rocha. E aquela casa, ela continuou firme, né? E da mesma forma veio a tempestade, o vento, a enxurrada e combateu contra aquela casa que foi edificada sobre a areia. E ali, quando bate naquela casa que foi edificada sobre a areia, é óbvio que você já sabe qual foi o final da história. A Bíblia fala que aquela casa foi jogada por terra. A construção, a obra que aquele homem fez foi lançada por terra. E com isso nós podemos observar. É claro que aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, ele teve muito mais trabalho. Ele teve muito mais dificuldade, porque a sua casa foi edificada sobre uma rocha. E para fazer a fundação de uma casa em cima de uma pedra, de uma rocha, não é fácil. Ele levou muito mais tempo, ele teve muito mais trabalho, ele teve muita mais dificuldade. Mas o que fez a sua obra sobre a areia, é claro que foi bem mais rápido, porque na areia é muito fácil de você fazer uma fundação. Mas existe uma grande diferença, porque quando no Salmo 127, verso 1 diz que é em vão, nós podemos aplicar isso na nossa vida espiritual, porque Jesus ele pegou e aplicou essa parábola na vida espiritual. Ele usou a construção civil de dois homens que trabalharam e fizeram a mesma obra. A diferença foi o tempo da edificação. E eles fizeram uma casa, os dois fizeram uma casa, os dois conseguiram. Mas a diferença é quando veio a luta, quando veio a dificuldade. E assim é a nossa vida quando ela é construída, a nossa vida quando ela é construída em Cristo Jesus. Porque a palavra do Senhor fala que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim são aqueles que confiam no Senhor, ou seja, aqueles que edificam, que a sua vida está baseada em Cristo Jesus. Nada o tira do lugar. Vem o vento, vem a tempestade, vem a dificuldade, mas ele continua firme, porque a sua base, as suas estruturas está firmado em Cristo Jesus.